Olá! Como vocês estão? Tudo bem? Deixar o pessoal entrando. Estamos aguardando a nossa fabulosa convidada, a Jaque Rodrigues. Oi, Gislaine! Vocês querem escrever? Aê! Nossa super convidada já chegou. Estamos um pouquinho atrasados e a culpa é minha, viu? Acabei fazendo um cafezinho, acabei me perdendo. Mas sejam muito bem-vindos. Venha, Jaque! Tá, Jaque aqui. Gente, vocês vão se encantar com o trabalho da Jaque também. Aê! Tudo bom? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Não corta muito. Como é que Deixa você eu tá, ajeitar um minha filtro aqui, linda? porque eu tô muito com cara de acabada. Ah, não, eu botei também, Flor. Eu tô aqui, eu tomei uma sapecada, eu tô aqui no litoral, aí tomo uma sapecada, nossa, mas eu tô com uma cara muito estranha. Aí eu quis fazer um fundo de baunilha para ficar uma coisa Ah, assim a ver com você, né? Com a culinária saudável, que baunilha é um tempero que eu sou apaixonada, né? E eu fiz um vídeo sobre extrato de baunilha, e tão encantada que eu sou, e até para ensinar as pessoas, né, a fazer extrato, porque o sim. extrato ele é caríssimo para comprar, né? E agora Hum. deve estar mais caro ainda, né? Com todo o episódio da pandemia, né? Que já era caro. O que eu lembro era 80, 90% da produção mundial é ali em Madagascar, Ilhas Maurícias, alguma coisa. E aí, quando dá Uhum. uns tsunami, dá umas tretas e o preço vai para a estratosfera, que é tudo por dólar, né? Aí, você tá linda! Aham. Jaque, muito Ah, obrigada por obrigada. aceitar o convite, né? Porque eu achei assim muito oportuno te chamar para falar, porque nós temos números hoje no Brasil que 94% desses números devem estar aumentando, dos jovens saem das universidades querendo ser empregados e não empregadores, né? Sim. E não deixa de ser uma atitude assim de falta de coragem. Eu entendo, o Brasil é um país complicado, né? Aí eu pensei, puxa, já que tem muito para ensinar para a gente sobre esse empreendedorismo, você sabe, e eu acredito muito nesses pequenos negócios que serão propagados pela internet, sabe? Porque é uma forma Aham. de você ter um super produto de alguém próximo, alguém que você conhece, alguém que você tem como acompanhar a vida pessoal, inclusive, dessa pessoa, né? Nas mídias, Sim. porque a internet veio proporcionar isso, né? Uhum. Mas, Jaque, Então, vamos lá. Vamos lá, como é que aconteceu? Você se apresenta aí para quem não te conhece, se apresente, fale o que você quiser a teu respeito. Eu sei que você vai se tornar advogada, eu ia te chamar meritíssima, né? Mas daí eu. ai, Fala aí, já. quase, né? Conta a tua Quase, história para mas gente. Para quem não. Né, eu pesquisei você, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Fala aí sobre como que aconteceu esse processo na tua vida. então, foi assim que aconteceu. Eu morava em Londrina, né? Hoje em dia eu moro em Londrina ainda, mas em 2013 eu morava aqui e o que aconteceu? Eu estudava direito e Você está surgiu uma onde, oportunidade. Jaque? Oi? Você está onde? Tô em Londrina. Ah, você está em Londrina. Tá. Hoje eu moro em Londrina. Aham. Eu achei que você Então, estava em cá. Tá. não. Aí eu tive uma oportunidade de ir embora para o Mato Grosso, né? E fui. Estudava direito e tal, e fui concluir os planos, os planos iniciais era eu concluir a faculdade lá e tipo, estudar para concurso, carreira, sei lá. É alguma coisa nesse sentido, né? Mas o plano era continuar com a faculdade de direito. E aí o que aconteceu? Eu cheguei no Mato Grosso e aí eu comecei a fazer um tratamento médico, que era um tratamento assim bem difícil, assim, porque exigia muito de mim e tinha muito efeito colateral. E aconteceu que eu não consegui ir para a faculdade, simplesmente assim.
E aí, o que que aconteceu? Eu falei, eu ficava muito tempo sozinha em casa. E aí eu falei assim, bom, comecei a procurar na internet uma coisa e outra e tal. E aí acabou que eu falei assim, vou fazer bolo, né? Só que detalhe, que eu não sabia fazer nada de bolo, né? Não sabia, mal sabia fritar o ovo, né? Você Mas sabe que tem um filme assim não sei se é Disney, mas enfim, Serenity. Eu não lembro, mas a menina é assim, a mãe dela era uma confeiteira fabulosa e de uhum. repente ela não sabia cozinhar e de repente ela acordou e ela era uma super confeiteira. Eu lembrei de você na hora. Assim. Eu não conheço esse filme, vou até procurar para assistir. Eu vou tentar Mas ver. aí eu peguei, a minha mãe acabou mudando para a cidade que eu morava, né? E aí a minha mãe a minha mãe trabalhou uma época numa padaria e ela e minha tia faziam os bolos assim que a família por parte da minha mãe é muito grande. Então ela e uma outra tia faziam os bolos para os aniversários, para o final de ano, enfim, tudo isso. E ela sempre falava assim, Jaque, vem aqui aprender, Jaque, vem não sei o quê, sabe assim? E eu nunca eu queria aprender nada, porque eu fugia da cozinha, porque eu não queria aquilo para mim, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Aí ela começou a me ensinar as coisas, tal, não sei o que, não sei o que lá. E quando eu vi que eu tava pegando gosto por aquilo, que aquilo era uma coisa importante para mim, aí eu fui estudar gastronomia. Aí eu fui, estudei gastronomia, tal, e daí como eu já estava no meio da confeitaria, e aí eu falei assim, não, eu vou ficar aqui e vou me especializar por aqui mesmo, que é uma coisa que eu gosto. Tanto é que eu não eu fiz estágio, né, em restaurante, na parte de cozinha quente, né, que é tipo alimentação, essas coisas, mas eu não gostei, preferi ficar na minha área mesmo. Desculpa a ignorância, que é a parte de salgados. Não. A parte de cozinha quente é comida mesmo. Você vai no restaurante, você vai pedir um parmegiana, por exemplo. Comida quente, basicamente, é bem como diz o termo. É cozinha quente, comida. Tá. E Entendeu? a tua Aí eu parte fui é confeitaria. O que te encanta isso, é daí eu estagiei nessa área, mas não gostei, e daí fiquei na confeitaria e fui me especializar nisso, né? Foi isso. maravilha. E hoje em dia eu trabalho na minha área mesmo. Ô, Jaque, e daí, desistir do direito assim? Então, porque foi assim, essa coisa do direito era uma coisa assim que era uma coisa assim muito de sonho assim de adolescente, assim, de quando eu era não criança, mas adolescente mesmo, né? Então, eu sempre falava assim, eu quero estudar direito, que eu quero ser delegada, ser juíza, sei lá, alguma coisa nesse estilo. Então, eu sempre quis, tipo, fazer carreira mesmo, entendeu? Só que daí o que aconteceu? As coisas foram, assim, muitas coisas foram acontecendo e tal, e isso acabou ficando um tempo esquecido. E daí eu voltei a pensar nisso em 2010, mais ou menos. Aí eu fui, comecei a estudar e tal. Tanto é que eu tranquei, né, tipo, dei por finalizado a faculdade de Direito quando eu estava na metade, no quinto semestre mesmo. E nunca Caramba! mais voltei. É muito maluco, né? Essa tarde eu estava pensando aqui na tua história, como as coisas acontecem na vida da gente, né? É. Às vezes vem uma rasteira, até de ordem emocional, no meu caso foi, né? Uma rasteira gigante emocional, para Uhum. me colocar nos trilhos de novo que eu estava tentando medicina. Olha que loucura! E para agradar pai e mãe. E aí eu falei, gente, eu vou fazer arquitetura que eu sempre quis, sabe? Você precisa Sim. de uma paulada do outro lado para conseguir voltar para os trilhos da tua vida. É muito louco isso. De É. cara você olha assim, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque você precisava. É. Então Assim, a gente não entende, né? Mas na sempre hora acontece o não. melhor. Então, É isso que eu acredito, né? o chão te falta, né? É. E me diz uma coisa, e por que culinária saudável? Então, porque foi Sempre assim, fiquei Rê. curiosa. Quando eu comecei lá, né, quando eu comecei a trabalhar lá no Mato Grosso, então o que que eu fazia?
eu não sabia muita coisa, né? Então, enquanto eu estudava, eu trabalhava, tal. Então, o que eu fazia no Mato Grosso? Eu fazia, eu e minha mãe, nós duas trabalhávamos juntas, eu e minha mãe. Então, nós fazíamos pães, fazíamos bolo caseirinho, fazíamos bolo de aniversário, biscoitos, essas coisas. Só que daí, o que acontece? Quando eu trabalhava lá, como eu não tinha muito conhecimento, assim, e até não sabia muito com o que eu queria trabalhar, então eu fazia assim, bolo de brigadeiro, bolo de ninho com Nutella, esses bolos assim. Então, o que acontece? Era o público que eu atendia, ele gostava desse tipo de produto, e aí eu fui trabalhava com esse nicho, né, vamos dizer assim. Então, quando eu voltei para Londrina, eu readaptei o meu jeito de trabalhar, né? Tipo, readaptei a minha empresa, mudei nome, mudei maneira de trabalhar, mudei público-alvo, mudei tudo. E para isso, eu fui estudar confeitaria francesa. Por quê? Porque a confeitaria francesa, a culinária francesa em si, ela é a culinária mais antiga que tem. Né? Todas as outras cozinhas, elas se baseiam na cozinha francesa. Que legal. É muito legal. Ela é muito antiga. Então, às vezes a pessoa fala assim, como que eu vou dizer? Fala assim, mas é muito complicado, é muito cheio de frescura e tal. E não é nada disso. É uma cozinha simples. Por quê? Pensa, ela é a mais antiga. Então, lá no começo, o que acontecia? As pessoas tinham o quê? Tinham manteiga, frutas, o trigo, açúcar, ovos, mel. Tinha isso. Então, o que aconteceu? Eles criaram toda a culinária e a confeitaria baseados nesses ingredientes. Entendeu? E aí foi isso que eu decidi me especializar nisso mesmo, sabe? Trazer uma confeitaria assim. É uma confeitaria doce? É uma confeitaria doce, sim. É uma confeitaria mais é uma confeitaria mais leve, é uma confeitaria assim mais saudável, vamos dizer assim. Então, por exemplo, assim, no meu cardápio, no meu menu de encomendas, eu tenho um produto só, que é um produto que leva leite condensado, por exemplo. Um só. Mas nem para agradar os brasileiros. Não, na verdade, eu acho muito engraçado, porque assim, esse produto que ele tá lá no meu cardápio, que tem leite condensado, ele é um bolo que quando eu cheguei, eu voltei para Londrina em 2019, eu cheguei em janeiro, em março é aniversário do meu afilhado. E aí a minha irmã falou assim, vamos fazer um bolo para ele e tal, e a gente fez esse bolo. Foi um bolo que eu falei, então ele gosta do quê? Ele gosta de chocolate e ele gosta de morango. Então, aí o que eu fiz? Eu montei esse bolo para ele com brigadeiro e um creme branco com morango. E aí dei o nome desse bolo. E esse bolo não sai do meu cardápio. Claro, tem toda uma história. Porque tem uma história, né? Mas não somente por isso, porque é um bolo que ele vende. Então, assim, já que só tem um produto, você não quer agradar o teu público? Não, eu tenho um produto, mas eu quero mostrar para o meu cliente a infinidade de sabores, que a gente vive muito bem sem aquele monte de açúcar do leite condensado, né? Então, não, totalmente. Isso me faz lembrar uma história. 2 colegas seus que eu conheci, primeira vez que eu fui para a Europa, aí eles falaram assim, olha, Rê, aqui não vai ter leite condensado, doce com leite condensado. Eu falei assim, como assim, gente? Eu sou brasileira, leite condensado eu não vou sobreviver. Não, tem coisas maravilhosas, só que eles já me prepararam. Você vai estranhar, se você gosta, porque aqui é menos doce, doce. Não tem leite condensado. E menina, você sabe, eu não sei se também eu fiquei mais adulta de lá para cá, mas eu tenho educado o meu palato, digamos, o chocolate. Eu sou chocolatra, né? Eu também. O chocolate. Eu também. Mas você é linda, você pode. Aí,
o chocolate convencional, não que eu acho ele ruim, né? Se eu ganhar de presente, eu vou amar todos. Gente, pode me dar chocolate, eu vou amar todos. Feliz. Mas, realmente, a minha preferência hoje é pelos mais amargos. Até pela saúde que eles promovem. Que eu lembro na época Sim. que eu era mocinha, Jaque, o chocolate era demonizado. Porque dá espinha. Não, ele é tão bom que ele limpa a tua pele, né? O que destrói? É a Exatamente. questão do excesso da gordura hidrogenada e do açúcar, que é uma coisa que É. tem contra a tua culinária, que é a pegada do meu canal, né? Porque eu falo para as minhas meninas, um corpo saudável vai ser bonito. Não tem como não. E Sim. Não tem como ser 80% dessa diferente, né? beleza é a alimentação. É aí que entra você, ó, né? Porque Exatamente. você vê a quantidade de cânceres que nós tínhamos aí na década de 40, década de 50. Era um caso ou outro, muito isolado, era uma coisa muito triste, uma doença normalmente fatal, enfim, né? Não vou entrar no mérito dessa questão, que a ideia não é essa live ser uma coisa triste, mas apenas um alerta, né? Hoje, difícil a família não ter um caso de câncer, alguma família, né? Alguma treta, alguma coisa. Na minha tem, não sei, né? Então, muitas têm. Sim. Né? N casos. E ninguém me convence que a alimentação tenha muito a ver com isso. Né? Você Ah, vê, com certeza, né? pois é, então é a questão de quanto mais a gente, né, como é a tua proposta, tirar o creme de leite, tentar substituir o creme de leite industrializado pelo fresco, dentre outros alimentos, eu acho fabulosa a tua proposta, né? Porque quanto menos cacareco a gente ingerir, melhor, né? Você vê, a Melhora. minha mãe começou a ter celulite aos 30 anos, eu e minha irmã aos 20, hoje eu vejo menininha de 4 com celulite no tornozelo. Sim. Então, a nossa alimentação, a gente vai ter que olhar o que a gente come ou a natureza vai cobrar, né? Tá Não tem cobrando. como, né? Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega, principalmente depois dos 30 ali, né? Se você não olha o que você come, quer ver? Já, aí, hoje você está sabendo que vou lançar uma grife de cosméticos, bem dentro dos teus trâmites, Sim. assim, pequena, humilde, vai ser tudo por internet, né? Mas desculpa aí, os meus cosméticos são melhores que qualquer Dior ou Sibley que eu tenha usado na vida. Desculpa, falta de modéstia, eu prefiro. Mas a gente sabe quando o nosso produto é bom, né? Exatamente. Amor, eu tenho a pele mais desgracida do mundo. Eu sou loira. É a branca, é aquela pele. Tudo bem que eu tô com filtro alucinado aqui, mas cheio de vídeo no meu canal sem nada, cara lavada, né? Os procedimentos estéticos que eu faço. Tô fazendo 50 anos esse ano. Opa, meu cosmético é bom. Aí tem até uma galera que fala assim: tem negócio que o pacto com o demônio. Gente, pode até ter, eu não entendo esses babados. Né? Não faria, não quero saber. Envelhecer para mim é uma benção, porque quem envelhece é porque não morreu jovem e tá tudo certo. Graças a Né? Deus. Eu procuro a saúde de dentro para fora, isso começa na alimentação, né? Então é nessa pegada. Eu fico assim abismada e agora eu vou fazer uma crítica absolutamente construtiva. Você quer ver? Olha uma pessoa mais simples, olha o carrinho dela no mercado, é cheio de industrializado. Ela tem 40 anos com cara de 60. De tanto Mas cacareco que ela come. acho que isso muito se deve, Rê, assim, ao que a mídia fica colocando mesmo, sabe? Margarina. Então, não tem Margarina, para como. mim, é um veneno. Um bote na Então, boca. E no carrinho dele, exatamente. sempre Aí você vai ver é mais um. barato, né? Aí é mais barato. Mas olha o mal que tá te fazendo. Então, Tá mas refletindo no teu fígado, na tua pele. Desculpa. exatamente, mas o que eu me refiro é assim, por exemplo, está assistindo TV, né? E você vai ver passa um comercial de margarina, a família tá feliz, a mulher tá com a pele boa, as crianças são todas maravilhosas. Então, aquilo, querendo ou não, e não só a margarina, como tudo na vida, né? Aquilo vai entrando, e a gente vai achando que aquilo ali é ótimo. Claro. Entendeu? Não. Então, por isso que é difícil você falar assim, olha, existe uma vida além disso, né? Existe uma vida além
do creme de leite de UHT, do leite condensado. Eu não tenho nada contra o leite condensado. Eu amo brigadeiro. Eu faço na minha casa como panela. Eu amo, entendeu? Só que assim, a gente precisa abrir a cabeça para a gente entender, assim, conhecer, se dá a oportunidade de conhecer. Entendeu? Então, mas isso é um trabalho formiguinha. Você começa hoje, um dia após o outro para você, né, entender, fazer as pessoas conhecer, pelo menos darem a oportunidade de conhecer, né, aquilo. E Exato. aí, a partir dali, eles fazem um juízo, né? Ah, isso me serve, isso não, e tá tudo bem. Sim, sim. É uma mentalidade que vai sendo mudada aos poucos, né, Jaque? Você lembra na década de Exatamente. 80, as propagandas de cigarro? Aí eu tive um professor que eu tinha o quê? Uns 15 anos, né? Aí eu tive um professor que ele foi assim cruel até, mas foi na jugular do problema, maravilhoso, como eu gosto, tipo Olavo de Carvalho, aquela pegada over. Aí ele assim, Aham, aí ele falou, Relindes, olha, veja bem, o cara tá lá no Grand Canyon com cavalos puro sangue árabe, tá curtindo, ele tá assim com o creme de la creme da vida, né? O que o aham. pobre coitado, que sei lá, ganha o salário mínimo, pode ter em comum com ele? O cigarro. O cigarro. A mídia vende assim, né? Porque o que ele pode ter? Coitado, ele ganha pouco, enfim, ele não pode para os Estados Unidos, enfim, você está entendendo? Então, eu comecei a ver como a mídia, isso é uma bandidagem sem precedentes, né? E Sim. aí e os produtos naturais são mais caros, né? Até porque eles não são processados, então não tem conservante, não tem cacareco. Você vê, tipo, eu sou Uhum. do sítio, já eu sou do mato, né? Então nós Aham, comprávamos, por um bom tempo nós comprávamos leite da minha vizinha. E domingo, que aham, a gente acordava um pouquinho mais tarde, nesses dias de calor, né? A gente, tipo assim, primeiro que acordava, já pegava o leite, já botava para ferver. sim. Aí, domingo, que a galera acordava um pouquinho mais tarde, já, sei lá, 7h30, 8 horas, aí botava para ferver, o leite já estava azedo, que a vizinha É. botava 6 da manhã, né? Uhum. Hoje em dia, você vê caixinha de leite 6 meses na prateleira, nem gelado tá. Falei, gente, eu quero ver o cabra macho para me provar que esse negócio faz bem para a saúde. Sabe? Então, Tipo, é complicado, é uma né? pepita láctea mais leite, não é? Eu É. tô errada, já que fala pra gente Não, aí. com certeza não. É só você, quando você vai ao supermercado, é um costume que a gente não tem, que é de ler o rótulo. A gente precisa começar a ler o rótulo do produto que a gente está comprando. Porque, por exemplo, no leite, né, como é o caso que você tá falando, né? Então, ali tem leite, tem conservante, tem aditivo, tem N coisas, né? É igual no creme de leite. Tem goma carragena, tem o leite, tem o espessante. Gente, tem um monte de coisa ali. Corante, tem um monte de coisa. Então, aí é você que tem que decidir. Você fala assim, eu quero comer isso? Isso me serve? É claro que assim, você vai falar assim, ai, Jaque, mas é caro comer, assim, bem, vamos dizer assim, né? Comer certo, saudável. Se você for pensar, que nem aqui, eu tô no interior, né? Você tá na capital, então eu acredito que você tem até Eu tô mais bem no opções. matão, eu tô mais matão que você. Eu tô aqui no interior de Santa Ah, não, mas Catarina aí. você vive em Curitiba, né? Sim, sim, oficialmente moro em Curitiba. Então, aí, por exemplo, assim, você vai no supermercado, você tem mais opções. Ah, um creme de leite fresco aqui custa 13, por exemplo, você, né? Ah, custa 13, tem de 13, 17, 18. Aqui o creme de leite fresco custa R$ 18. Não, eu vejo Uma agora garrafinha de meio litro. Então, a isso mídia. acaba sendo caro. Não, isso tu não consegue achar, que até São Paulo Exatamente. vai. E é caríssimo. Do Rio E para é cima, o creme caro. de leite fresco já começa a ficar zoado. Não tem, Uhum. né? Então Quando eu morava no Mato Grosso, eu morava no interior, morava 250 quilômetros de Cuiabá. Então, lá não existia creme de leite fresco. O máximo que chegava lá era nata. E era o que tinha. E você tinha que pegar com as duas mãos e ficar feliz. e Entendeu? Então, agradecer a Deus. para você encontrar um creme de leite fresco, você tinha que andar 250 quilômetros. Pensa que absurdo. Então, Ou ter sua própria vaca.
Ou ter sua própria vaca e saber fazer o negócio, né? E saber fazer o negócio. Que é um trabalho lascado. Você sabe, Jaque, o primeiro insight que eu tive com a culinária, né? Porque eu não era ligada nisso, enfim. E eu tinha o quê? Uns 19 anos. E Aham. tinha um creme, eu não vou falar nome, né, para não ter problema aqui. Ele é muito famoso, um creme de chocolate muito famoso, de uma marca gigante, mega, mega gigante, Master Blaster, né? E era um Aham. creme de chocolate que e a mãe da minha amiga, Malu Jardim, maravilhosa, sua colega, cozinha divinamente, ela é chefe também. Aí teve um bolo que eu cheguei lá na casa da. Nossa, tem aquele creme X, né, de chocolate. Aí ela assim, ai, Rê, não fala isso, minha mãe vai ficar ofendida. Aquele tem gosto de lata. Aí, e o dela era ela que tinha feito, igual os chefs fazem a própria Nutella, né? Sim. E se você for provar, você vai ver que é muito superior. Hoje, e depois eu descobri que aquele creme que eu achava tão Master Blaster, acho até hoje, né? É leite condensado com cacau puro, sem gosto de lata. Eu faço sozinha. Maravilhoso, né? Então, Maravilhoso. maravilhoso. Então, aí você olha assim, gente, você pode é, 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 ter uma culinária melhor, mais saudável, e eu, Sim. aquela lata, acho que uns 20 pila, uns R$ 18. O leite condensado aí eu pago o quê? 3,5, o cacau 12, 15 o quilo, sei lá. Bem mais barato para fazer, para passar Fica, aquela lata se de você sabor, for colocar na ponta do lápis, fica bem mais barato, né? né? Então, Uhum. não, é uma coisa simples, nem se compara ao teu produto. Mas, e Aham. sem gosto de lata. Sem E gosto de sem nada. gosto de lata. Né? Então, eu comecei a ver que os produtos industrializados é muito cacareco, é muito químico e um sabor Sim. inferior, É. sabe? Até eu não tinha essa percepção, né? Até então, eu achava aquilo maravilhoso. Claro, você não conhece nada melhor, aquilo é ótimo. Exatamente, né? Então é complicado às vezes até a gente falar assim, ah, mas fulano faz isso. É complicado a gente julgar, né, o outro, né? Porque às vezes é aquilo que ele tem acesso, né? Então Não fica conhece nada complicado melhor. mesmo. Exatamente. Então tá tudo bem. E agora, você está estudando francês, você está muito chique, já que para poder Ah, atender tô melhor a tua metida. clientela. Então, comecei meu francês semana passada. Mas o trem difícil. Francês é chatinho. Eu acho italiano mais fácil. Eu pelo menos, Então, peguei mais fácil. pelo que eu assim, o francês é chatinho igual o português mesmo, porque é muita variação, muito verbo, muita coisa pra mim. E daí tudo você tem que fazer o biquinho pra falar, né? Eu falo, ai meu Deus, como que faz isso? Eu vou Mas te dar tudo uma bem, vai dar dica. certo. Ouça música francesa. Mas tô E ouvindo, tenta menina. cantar junto. Porque daí você vai treinando para perder aquela trava, sabe? É porque Perder. às vezes a gente fica até um pouco com preconceito, né? Falar, ai, eu não vou falar isso não sei o quê. Mas eu comecei a ouvir as músicas assim, eu não dou conta de cantar junto ainda, né? Porque eu não entendo muito, né? Mas eu já comecei a ouvir, porque daí eu falei assim, eu vou ouvir para eu ir treinando meu ouvido pra, tipo assim, isso aqui fala assim, isso aqui fala assado, e assim vai, né? Aham. Eu tenho uma amiga, ela se encantou com. Ela queria aprender inglês, né? Mas ela não tinha grana. E ela Aham. ouvia Beatles. E daí cada Uhum. letra, não tinha internet, sei lá, na época das cruzadas. Aham. Aí ela moía, né? Eu vou usar o termo, né? Ela moía. Ela aprendia a cantar, ela aprendia a letra, ela cavava a tradução. E quando ela entrou, quando ela conseguiu dinheiro para frequentar as aulas, ela pulou 2 níveis, porque ela já Sim. tinha pronúncia, ela já tinha algum jogo de cintura, né, sobre o idioma. E Uhum. então, enfim, eu achei essa dica fabulosa, né? E aprendeu de uma forma muito gostosa, né? Que era a música que ela Então, gostava, com o idioma que ela queria aprender. Eu achei fabuloso. Exatamente. Tem uma moça que eu conheço, na verdade ela é amiga da minha irmã. Essa moça, também isso faz muito tempo, ela aprendeu falar inglês e escrever assistindo filme.
Olha, Aí ela assistiu o filme com legenda em inglês. E aí ela ia escutando e daí ia anotando, sabe? Assim, então ela falava muito bem, entendia muito bem, e escrevia assistindo o filme, pensa. fui educando o ouvido, olha que fabuloso. Não, Educando o quem ouvido. quer dá um jeito. Isso me Dá um leva jeito. a uma outra pergunta com você. Você usou um termo que eu achei muito fofo e eu me identifiquei ali também. Fustona. Fuçona. Achei, Funciona? olha, acho que foi isso, fuçona. Pessoal que vai fuçando, né? Ah, Porque funciona. eu sou Aham. dessas. Porque eu sou Aham. dessas. Né? Até um tempo atrás, vou contar uma historinha aqui. Eu me meto aí, né? A besta, né? Cozinha. Eu tenho uma torta de bacalhau que eu adoro fazer, que já é um clássico aqui em casa, mas né, tudo com muita humildade aí, né? Aham. Humilde. Aí eu faço, posto na internet, né? Então é tudo muito simples. Aí o meu pai falou, olha, eu queria tanto comer bacalhau portuguesa. Aí eu falei, pai, eu nunca fiz. Mas, né, eu posso tentar. Boa Uhum. vontade. Desejo, isso faz a diferença. Isso separa a vida da morte para mim, desejo. Né? E eu, a vontade de fazer meu pai feliz. Então, eu fui no YouTube, já tinha internet, catei umas 4 ou 5 receitas que eu achei as mais legais. E falei, né, beleza, fui lá, comprei o bacalhau. E, segundo meu pai, extremamente gentil, mas ficou bom mesmo. Melhor bacalhau portuguesa que ele já comeu na vida. Então, a pessoa tendo boa vontade, eu acho que a coisa já acontece, né? Porque tem muito material bom, gratuito na internet. Né? Então, para você começar grana curta, né? Que às vezes eu vejo pessoas reclamando, eu não tive oportunidade, mas não foi atrás, que é o quê? Meio milhão para começar um negócio do nada, né? Um pouquinho de humildade, começar aos poucos, mostrando um pouquinho do teu trabalho. O que você teria para dizer para a gente nesse sentido? Como que a coisa começou? Você trabalha com a tua irmã, né? Sinto de pergunta agora. É assim, eu ia. Hoje em dia eu e a minha irmã somos sócias, né, na Sucre. Mas quando eu e minha mãe começamos a trabalhar lá no Mato Grosso, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. Eu sempre fui vendedora quando eu morei em Londrina. Não, antigamente eu era vendedora, então eu trabalhei em lojas muito legais, em boutiques muito bacanas mesmo. Mas assim, eu não tinha o know-how para aquilo. Então era uma coisa que eu não investia, eu não tinha forma, eu não tinha nada. Então, quando a E gente é uma começou a paulada, trabalhar, né? É uma gente, para você paulada montar montar uma uma cozinha cozinha. é muito caro, você não tem noção. É muito caro Não mesmo, é tem um noção. Montar investimento. uma casa já é uma grana sem fim. Imagina uma cozinha industrial. Imagina uma cozinha, né? Então fica, assim, são custos muito altos, né? Rê? Então, quando a gente começou lá, eu morava numa casa que tinha um fogão de 4 bocas, que morávamos eu, meu pai e minha mãe. Então, a gente assava os pães num forno de um fogão de 4 bocas. E deu super certo. Então, no começo a gente tinha umas formas de pães, assim, que a minha mãe tinha de quando ela era, assim, lá do começo, quando eu era pequena, e eram umas formas muito boas, e a forma estava perfeita e era o que a gente utilizava. Só que daí, o que aconteceu? As coisas, graças a Deus, foram acontecendo, foram melhorando e tal, e a gente foi investindo. Então, aí a gente comprou forno, a gente comprou batedeira, maceira, industrial, tudo isso para poder trabalhar com aquilo, para se dedicar só àquilo. Mas é o que eu falo assim, Rê, se uma pessoa como eu, que nunca na vida quis passar dentro de uma cozinha com uma intenção de falar assim, não, hoje eu vou fazer um bolo de aniversário e vai ficar massa. Se uma pessoa como eu deu certo, porque eu considero que eu dei certo, entendeu? Porque Claro. né, a história que eu tive lá no começo e Meu tal, e amor, eu o teu vi agora que Insta, que é o teu cardápio, já evidencia isso. graças a Deus. Gente, Então, eu vou deixar linkado aqui o cardápio delas, é de babá. Eu duvido que você não salive. Está muito lindo. E eu estou acompanhando essa evolução do teu cardápio, né? Que já estava maravilhoso e está muito mais maravilhoso.
Parabéns, está muito lindo, muito lindo. E fotos Ah, com obrigada. requinte. Não, já falamos sobre Sim. fotos. E daí, E conclui. Eu te interrompi, perdão. então, assim, se uma pessoa como eu, que não tinha noção nenhuma, know-how nenhum, e eu não tinha grana, é um fato, eu não tinha dinheiro. Então, se eu dei certo, se eu conseguir estudar, graças a Deus, né, o meu padrinho me ajudou muito, né, bancou minha faculdade, mas se eu não tivesse a boa vontade de trabalhar e estudar, porque, gente, você não tem noção, trabalhar numa cozinha é muito cansativo, mas é cansativo trabalhar em qualquer lugar, isso não é muleta para ninguém. Se você quer, você vai conseguir e vai dar certo. Né? Então, assim, eu fui, trabalhei, estudei e tal. Hoje em dia, a minha empresa é muito diferente do que era antigamente, né? O meu know-how é outro, os meus produtos são outros, a minha cabeça é outra, né? Antes eu tinha uma cabeça, hoje em dia eu tenho uma cabeça de empreendedora mesmo. Ah, o que que eu tenho que fazer para esse negócio dar certo, entendeu? Então, e é meter a cara mesmo. Então, até esses dias atrás, eu era funcionária e a confeitaria era um plus. Eu trabalhava nos Pois finais de é, semana. você teve um tempo que você estava entre o emprego antigo e a confeitaria. Conta pra gente. Tá? Então, Quem porque está daí o que que pensando em acontece? largar o emprego e montar seu próprio negócio? Como é que foi esse processo? Foi assim, eu trabalhava com uma pessoa que eu tinha trabalhado antes de eu ir embora para o Mato Grosso, e eu voltei para Londrina e acabou que eu voltei a trabalhar com ela. Aí o que que aconteceu? Eu falei assim, ai, quer saber? Eu não vou mais inventar esse negócio de bolo, não, isso aqui é muito cansativo, vou trabalhar de segunda a sexta e tá tudo bem, vai dar tudo certo. Só que daí, o que que acontece? Você sabe, né? Quando a gente tem um bichinho lá, fica aquele negócio, aquele faniquito lá, que você quer fazer aquilo, não tem como. E aí foi isso que aconteceu. Aí, só que daí o que que eu pensei? Falei, não, eu vou me preparar para eu sair do meu emprego, né? Eu não posso, ai, tchau, gente, foi bom enquanto durou. Não é assim que a banda toca, a gente tem que ter responsabilidade Não, com os conta para outros, pagar, mas enfim, e principalmente responsabilidade com a gente mesmo, né? Porque lógico. aí eu falei assim, não, então eu vou reestruturar o negócio, eu vou trabalhar de uma outra maneira. E foi isso que eu fiz. Então, enquanto eu trabalhava lá no meu emprego, o que que eu fiz? Eu comecei a estudar confeitaria francesa, fazer os cursos e tal, e comecei a aprender para eu poder sair com mais segurança. E Entendeu? E foi trabalhava isso que aconteceu. durante a semana no teu emprego, à noite você Uhum. estudava e final de semana você já ganhava grana. É isso que é o perfil da vencedora, não tem como dar errado, né? Não, aí o que que acontecia? Daí eu estudava durante a semana, né? E daí nos finais de semana eu pegava as encomendas para poder, né? E para o pessoal ir conhecendo o meu trabalho de novo, porque quando eu voltei do Mato Grosso, as pessoas que me conheciam, elas não me conheciam pela confeitaria, elas me conheciam como vendedora. Ah, ela era vendedora de tal loja. Ah, ela era funcionária de fulana de tal. E eu não queria mais isso, entendeu? Eu queria que as pessoas me conhecessem pelo trabalho que eu estava realizando naquele momento. E foi isso que eu comecei a fazer, né? Comecei a atender as encomendas para as pessoas irem conhecendo o meu trabalho. E a minha ex-patroa, ela me ajudou muito com esse negócio da divulgação. Ela é muito parceira mesmo. Ela me ajudava, Jaque, pode trazer seu biscoito aqui, vamos fazer uma degustação, vamos fazer uma. Vou indicar seus produtos. Eu era funcionária dela, ela indicava meus produtos, entendeu? Então, é isso que eu falo. Quando a gente quer, quando a gente é do bem, as coisas acontecem, as pessoas vêm para perto de você e, assim, indica teu trabalho e dá tudo certo. Às vezes, demora. O dá tudo certo não quer dizer que vai ser fácil. O dá tudo certo vai dar tudo certo independente do tempo. E tá tudo bem, né? É, o Ícaro de Carvalho, eu sigo ele, não sei se você segue, ele faz o Think Sigo, sigo, Cast, sim. ele é maravilhoso, né? E Maravilhoso. eu sou muito fã de toda essa galera aí. Aliás, foi por intermédio deles que nós nos conhecemos. Uhum. Todos são avistas, aliás. E daí, enfim, é uma grande perda, mas enfim, tá aí, né? Vai nos acompanhar. Sim. Perdi o fio da meada. O Ícaro fala que de enriquece é o trabalho depois do trabalho. Eu vi com a história que depois você fazendo rigorosamente o que ele relata, né?
sem mimimi, né? Apresentando um Não, trabalho incrível, um trabalho diferenciado. Gente, que orgulho de você, Jaque. Que orgulho, obrigada, Rê, obrigada mesmo. que Deus orgulho. abençoe. Ah, eu acho muito válido a gente trazer histórias assim para as pessoas terem noção de que é possível, né? Porque É possível. olha a quantidade de brasileiros eu acho que esse número aumentou, infelizmente, né? Então, porque realmente o Brasil dá cara para bater, ser empreendedor é uma atitude de coragem, né? Sim. Mas né, que você vai ter que se virar. Então, mas eu acho que nós estamos galgando para rumos melhores nesse sentido. E eu acredito muito nisso, como eu te falei lá no começo, né? Pequenos negócios que vão, né, graças à internet, vão ser descobertos, né? Eu acho que você Sim. pode ter acesso a produtos incríveis sem precisar pagar caro por um produto, desculpa, de qualidade inferior, como o creme lá que eu falei, desculpa, né? É isso. Aham. Creme Não, de e outra chocolate. coisa também, o que eu acho assim interessante, o negócio da internet é assim, porque quando eu comecei lá em 2013, lá no Mato Grosso, então nem Instagram eu tinha, para você ter ideia, né? Tinha A só o internet começou mais em Facebook. 2014 ali, não é? Então, aí o que, que aconteceu? Eu lembro, eu acho muito engraçado isso, porque eu era nova na cidade e a louca queria, tipo, fazer os negócios e queria que as pessoas conhecessem. Então, o que, que acontecia? Eu conhecia umas pessoas, aí eu postava as fotos lá dos nossos pães, dos nossos bolos e tal. E aí, o que, que eu fazia? Eu marcava aquelas pessoas, não queria nem saber. Olha só que mal educada, né? Mas, tipo assim, as meninas que eu conhecia, eu marcava elas lá na foto, no Facebook, e Não, mas aparecia. ela Então, foi assim, uma coisa que eu falei assim, já ah, tinha coisa eu de preciso vender, né? amizade. Tipo, eu preciso vender e eu preciso dessa propaganda. E hoje É em dia, lógico. olhando aquilo e Pode me olhando marcar hoje o sempre. Instagram, pode me marcar Pode me... sempre. Não, você sabe já que eu vou contar uma história. Eu não vou citar nomes, mas é uma história assim que eu acho que ela retrata muito do que eu penso, né? Eu tenho uma amiga muito querida que eu conheci pela internet, como você, e Aham. ela tem um café. E o café dela não é porque, né? Se ela não estiver na sala, ela vai ver a sala. É maravilhoso, é muito bom, é muito bom. Aí ela tem um primo que, tem uma enquete aqui, o negócio dela é pequeno, começou bem ali em 2020, um ano complicado, né? Você tem que me dar um apoio aí. Ela chamou a galera para vir votar na Bom Gourmet, acho que era uma enquete assim, né? Para ela aparecer, para ela se manter, né? Que para o empresário que começou ali em 2020, gente, É, sufoco total, todo mundo, difícil. nossa, heróis, heróis, eu não tenho palavra melhor para definir. Aí o primo, o primo, ele tipo, não posso, né? Tipo assim, votar que o café dela é bom. Não posso, porque eu não conheço teu café. Aí eu fiquei olhando assim, gente, mas ele é um barista mundialmente famoso, porque né, não pode emitir uma. Eu iria entender, né? Não, Zé Mané, não, né? Então, para mim, tipo assim, puxa, você pode. Cara, você conhece a pessoa, isso não tem a menor noção do que é amizade, pelo amor de Deus. Enfim, essa é a história. Eu nunca vou entender, me marque sempre. Onde eu puder auxiliar será um prazer. Né? Até porque Sim. a pegada do teu produto tem uma pegada que é honesta, que é honrada, que é uma culinária saudável, né? Meu Deus, não tem como isso. É uma coisa de Deus. Sempre pode envolver meu nome, que tá tudo certo. Mas Né? essa história que você falou, né? E como você citou o Ícaro antes, é o que o Ícaro fala, né? O cancelamento começa em casa, né? Então, às vezes, você acha que uma pessoa vai te apoiar e tal, e a pessoa tá um pouco se lixando pra você. E tá Feio, tudo né? bem também, porque ninguém te deve nada, né? Mas é feio para ela, que se dane. Que bom que eu não sou assim, ótimo. Né? Então vai naquilo que eu te falei, né? Então sempre tem alguém que quando as coisas, né? Você é do bem, você quer o bem,
o bem chega até você. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar, né? E tá tudo Amém. certo. Ô, Jaque, deixa eu te falar uma coisa. Já que você lida com produtos frescos, a validade é menor, o preço sempre é mais Não, alto. Como que a sim, cliente... Não, não tem como não. Ao invés de usar, sei lá, farinha X, você vai usar uma farinha chiquetésima, você vai usar uma sim. granura, não sei. Você vai usar produtos melhores. É lógico, seria um crime. É igual se fazer uma torta de bacalhau e botar óleo de soja. Desculpa aí, você vai botar azeite, pelo amor de Deus. E o preço É. nem se compara, né? Uhum. Como que a galera reage em relação ao seu custo? Que seu custo é maior, claro, que você vai ter que repassar isso para o cliente, não tem como. Como que a galera reage, Flor? Então, Rê, na verdade é assim. Quando você. Que nem quando eu trabalhava antes, da maneira que eu trabalhava antes, eu atendia um nicho de clientes. Né? Hoje em dia, o meu produto é diferenciado, né? É um produto de maior valor agregado, né? E eu já não atinjo mais esse nicho que eu trabalhava no início. Eu atinjo outro nicho. Então, o cliente que eu atendo hoje, assim, eu não preciso explicar, é porque esse produto é assim, não tem porque dar explicação do valor daquilo, porque o Ela já cliente que sabe. consome aquilo, ele já sabe, entendeu? Então, assim, Sabe a é uma diferença coisa. de joia e bijuteria, muito bem. Exatamente. Então, assim, e tá tudo bem a pessoa trabalhar com o nicho um, 2 ou 3. Tem cliente para todo mundo, Claro, claro. tem bolo para todo mundo, e todo mundo, assim, o bolo, vamos dizer assim, o bolo de clientes é um bolo muito grande, então a gente consegue dividir isso muito bem. Então, por exemplo, se um cliente chega em mim e fala assim, já que eu queria um bolo e tal, aí o meu cardápio é esse, né, por exemplo. Eu acho que não era assim, eu acho que eu queria um bolo mais assim, assado. Então, não me custa indicar a minha colega que trabalha com aquele público, entendeu? E tá Claro. tudo bem. Aí, o que que acontece? Para a gente chegar nisso, a gente tem que ter, assim, uma clareza assim, o meu produto é esse, o meu cliente é esse. Então, você tem que ter isso definido para você não falar de maneira errada com o teu cliente, porque senão você tem o produto X e vem o cliente Y, aí não vai dar certo, né? Entendi. Então, assim, eu não, graças a Deus, assim, eu não tenho esse problema de falar assim, esse produto é muito caro, não era isso que eu estava procurando. Não, graças a Deus, o cliente que vem até a mim, ele já imagina que aquilo ali tem um valor diferenciado, até porque o meu cardápio não é um cardápio escondido, né? O meu cardápio tá lá, né? Tem foto, tem Achei preço, lá bárbaro o fala do jeito que que é o você expôs isso produto. no Insta. Porque é muito chato, assim, eu como cliente, se eu quero comprar um negócio e eu tenho que ir lá chamar a pessoa, me Acho passa teu chato. WhatsApp, já desisto. Já Ai, quero me chegar chama no ali e saber. privado. Acho horrível. Parece que É é um horrível, porque segredo, o ninguém preço tem da mais tempo, bagaça. né? Eu gosto de tudo preto no branco, claro. Eu adorei o Sim, jeito que você expôs o teu produto, os teus preços, o tamanho do aro, o quilo, enfim, né? Tudo muito claro. sim. Eu posso, não vou comprar. Tipo assim, claro. Achei muito legal, muito legal. Porque tem que ser assim, né? O cliente, ele assim, independente se é o cliente A, B, C, D, E, ninguém tem mais tempo para ficar, eu vou pesquisar. Não, o cliente já vai direto, vou comprar da fulana, vou comprar da Beltrana, e tem que ser rápido mesmo, porque ninguém tem mais tempo, todo mundo trabalha, tem um monte de coisa para fazer, filho para cuidar, marido para dar uma atenção, enfim, tudo isso. Então tem que ser o mais prático e o mais, assim, claro possível, né? Ô, Jaque, fazendo um link com esse não equívoco dos clientes, você, Aham, claro, você relata os produtos que você usa, matéria-prima, aham. né? Só aí a pessoa que já tem essa preocupação em ter algo mais saudável já sabe com o que ela está lidando. Farinha de Sim, amêndoa, sei lá, R$ 100 o quilo. Trigo sei lá, não sei quanto, R$ 4, não sei. Né? Ela já tem esse discernimento. sim. Você acha que boa parte desse entendimento se deve às suas fotos, que estão assim, divinas? Obrigada. Lindas demais. E eu queria que você falasse sobre isso, porque
elas já eram bonitas e ficaram ainda mais lindas. Você fez um curso para aprender a fotografar? Você tem câmeras especiais, carésimas, chiquetésimas? Como é que é? Conta. Não, é assim, eu não fotografo nada, porque o meu negócio é só cozinhar. Eu não sei se você falar assim, Jaque, tira uma foto desse bolo aqui, eu vou tirar igual meu nariz. Eu não sei fazer isso, é fato. É fato. Então, o que que acontece? Eu tenho uma amiga que a gente se conheceu assim numa outra situação, nem eu não ela não é do meio, a gente se conheceu por outra situação, e essa amiga, ela tem um trabalho. E a foto é um plus, assim, uma segunda renda, uma coisa que ela gosta, e ela fotografa com o celular dela. Então, o que que acontece? Aí volta naquilo que eu te falei, né? Quando eu fui alinhar a empresa, alinhar o meu público-alvo, o meu produto, eu vi a necessidade de ter uma foto diferente. Por quê? Porque o cliente que eu atendo, ele quer uma coisa bonita. Porque assim, se você for assim analisar friamente o meu produto, o meu bolo, por exemplo, o meu bolo não é cheio de fric-fric, igual o povo fala. Entendeu? Não. É um bolo simples, é um bolo limpo, é um bolo que o que tem no recheio tem em cima e tá tudo bem. Por quê? Porque o meu foco não é bolo decorado. Entendeu? É isso que eu te falo. O bolo de cliente é enorme e a gente pode dividir isso em várias fatias, né? Então tem o espaço da menina que faz o bolo decorado, tem o espaço de quem faz o bolo de pasta americana, que é O aqueles bolo bolos de casamento, o maravilhosos, mais aquele importante bolo vai de ser a estética. casamento. Exatamente. Então, assim, cada um entra dentro do seu quadradinho lá e faz o seu. O Mas bolo é saboroso. o meu bolo é um bolo simples, assim, de decoração simples, mas ele é um bolo diferente, né? É um Mas a bolo gente que vê. O simples é modéstia sua, porque eu vejo uma sofisticação extrema ali. Aliás, então, o mesmo. mas é isso que eu falo, porque assim, o bonito é simples, Eu ia citar entendeu? um grande arquiteto, Mies van der Rohe, para mim, um dos maiores arquitetos que já. Para quem não sabe, eu sou arquiteto, tá, gente? Que já pisou no planeta Terra, e ele falava: menos é mais. Menos E é é isso mais. que eu vejo no seu. Aí você olha a arquitetura dele, o mobiliário dele, gente, você baba. É Exatamente. fino, elegante, sem excessos, não é over, é, né? Por isso que é eterno. Né? E é isso que eu vejo na tua Exatamente. culinária, É. sabe? Então, Sofisticação. Mas é uma exatamente. simplicidade que, para chegar nesse nível de simplicidade, É, é uma então, sofisticação extrema. mas teve até uma vez, achei muito engraçado, teve uma amiga que ela é lá de Cuiabá, e ela falou assim, ai, Jaque, eu queria tanto comer aquele seu doce que você fazia aqui, e agora você tá tão longe, você não me ensina a fazer? Eu falei, claro, minha filha, anota a receita aí, ó, isso, 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 isso. O quê? É só isso? Eu falei, só isso, simples assim. Eu não acredito, que absurdo. Como que eu não sabia disso? Como que você tem a pachorra de você não ter me explicado isso antes? Que não sei o quê. Falei, querida, mas a vida é simples. O gostoso é simples. E daí, nessa história toda, aí a gente volta lá no começo, quando a gente começou a conversar, que daí a gente entrou lá na história da culinária francesa, que é a mais antiga. Então, é tudo muito simples. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não acredito que nesse creme, nesse recheio aqui, não tem leite condensado. Não, meu bem, não tem. Tem leite, açúcar, ovos, chocolate, a baunilha, tem fruta e fica maravilhoso, entendeu? Então, assim, é a gente parar de falar assim, não, vamos dar abertura para isso aqui, vamos provar isso aqui para ver qual é o propósito disso aqui, desse produto, desse bolo, entendeu? Se dá abertura para aquele produto. E é maravilhoso. Caramba. Eu eu gosto, tô fazendo a dieta low carb, né? Sim, Aí vocês, né, a nutricionista fala, Rerinhos, queijo bom tem 3 ingredientes, 4.
Aí você chega, tromba com um queijo no supermercado, ele tem 30 itens. É Exatamente. um mega processado, isso é É o plástico, não é queijo. E os ingredientes, eu tô sentindo, né? Esses tempos eu trombei, me deu uma vontade louca de comer quindim, e eu fui atrás de uma receita quindim low carb, né? Gente, é muito simples, é queijo, xilitol, é queijo não, ovos, xilitol, coco, manteiga, era basicamente isso, ficou divino. Só que Eu tinha de um low modo carb de não entendo fazer. nada. Hã? Eu de low carb não entendo nada. Faz uns 3 anos que eu tô adiando a minha low carb, né? Mas quem faz e quem entende assim, nossa, fala que dá para fazer maravilhas. Ah, não. Mas você tão magrelo, fazer dieta low carb. Não sou tão Você magrela assim, não. é doida. Ô, Flor, deixa eu fazer um gancho aqui. Então, como que funciona essa questão, caso um cliente te contatar, nós já vamos entrar nessa esfera, manda um direct, te contata lá no teu Insta, como que eu... Exatamente. Ele entra lá no meu Instagram, né? E aí tem lá na bio tem o linkzinho que vai pro meu WhatsApp, ou então ele pode me chamar no direct mesmo, porque sou eu que vou atender, não é outra pessoa não. Maravilha. E a gente pode combinar tudo por lá. Maravilha. E me diga uma coisa, minha linda, como que funciona essa questão das substituições, digamos? Sim. O que que dá para fazer, o que que não dá? Se você tem um cliente XYZ, isso ele pode pedir para você alguma substituição? Às vezes é possível? Como que a coisa acontece? Ó, funciona assim. Já teve clientes que me pediram sem glúten, sem lactose. Não faço, não tem como. Porque é assim, onde entra glúten e lactose, não sai produto sem glúten e sem lactose. Isso é fato. Né? Por É causa de culinária contaminação francesa, cruzada. né? Não, e outra coisa também, é assim, quando vou numa cozinha mesmo, né? Se eu trabalho com um produto que tem glúten e tem lactose, a minha cozinha fica, tipo, entre aspas, contaminada com glúten e com lactose. Então, se Entendi. porventura eu quiser amanhã depois, eu tenho a minha cozinha e eu quero trabalhar esse nicho, eu tenho que montar outra cozinha onde nunca Entendi. teve glúten e lactose. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente, é seríssimo. Se a Sim, pessoa sim. Imagina se a pessoa tem um nível celíaco brabo, pode dar um BO gigante. Exatamente, porque que acontece? A pessoa fala assim, ah, mas eu só sou intolerante. Ah, é intolerante? Tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode comprar o sem glúten, sem lactose de qualquer lugar. Porém, se a pessoa tem alergia e ela compra um produto que é produzido numa cozinha que tem glúten ou lactose, é problema na certa. Então, esse tipo de cliente, eu já falo, olha, desculpa, eu não faço, indico fulano, porque não dá. Então, é só arrumar problema. Mas, assim, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, Jaque, né? É que nem assim, se você olhar lá meu cardápio, você vai ver que eu tenho 4 tipos de bolo só. Aí eu tenho as tartes, tenho as tortas, tenho biscoito e tenho uns caseirinhos lá que eu faço. Maravilhoso. Aí Deu a impressão que era mais. Uma torta de framboesa, café, chocolate. é Fiquei porque babando assim, lá no teu Insta. é porque o que acontece? Eu faço assim, ó. Eu até de repente é uma dica, né? Assim que a gente pode pegar uma dica de um nicho e usar para outro, né? Então, como que eu trabalho? Eu tenho o meu cardápio, que eu falo que é o cardápio ordinário, assim, né? Que é o cardápio de todo dia, né? Então, é o cardápio que eu tenho, que é aquele que está específico. Ontem, por exemplo, eu fui fotografar meu cardápio de Páscoa com essa minha amiga que faz as fotos do celular. Uhum. Ela, ela chama Amanda. E aí nós fomos lá, então o que que eu faço? Trabalho lindo. Ela é maravilhosa. E aí eu monto um cardápio só para Páscoa. Então, o que que acontece? Naquela semana da Páscoa, quando eu lanço meu cardápio, assim, eu consigo combinar os 2 cardápios e eu vou atendendo as encomendas ali. Mas chega na semana da Páscoa, o que vale é o cardápio de Páscoa, entendeu? Então, o que que Entendi. acontece? Tem tortas que só são em épocas especiais, que nem essa torta de limão com framboesa, é só em época especial, entendeu? Entendi. Aí
acabou aquele cardápio, volta a torta de limão com creme de amêndoas, que não tem nada de simples, né? É uma torta especial igual, porém eu faço umas adaptações para ter sempre novidade. Então, por exemplo, essa torta de café é uma torta que ela era do cardápio de Natal. Então, hoje em dia ela não está no meu cardápio mais. Então, sempre tem novidade, sempre tem novidade. Ó, quando você fala simples, sabe o que me vem à mente? Eu vou te falar o que me vem à mente. Aí você vai olhar, tem ponto de fio 6, tem 8 tipos de droga de ponto de fio. Simples, simples é o caramba. Eu quero ver a pessoa fazer 8 pontos de fio, não sei de açúcar, não sei das coisas. Vocês são tudo maluco, vocês são tudo maluco. É igual aquela galera que da corrida, né? Eu sou maratonista, assim. Cara, ali é só meia maratona. 22 quilômetros. Tudo maluco, vocês são tudo maluco. Tudo muito simples, sei. Vai fazer, vai. Faz que eu quero ver. Mas é assim, graças a Deus existe a diversidade, porque pensa, você fala assim, Jaque, fazer 8 pontos de calda de açúcar é super difícil. Para mim é super tranquilo. Porém, não me peça para ir lá mexer um creme que você faz, porque eu não sei nada de química, não sei nada de nada. Entendeu? Eu entendo do meu trabalho, né? Mas aí você vai falar assim, Jaque, mas é simples, mistura isso com isso e vai dar tal coisa. E é simples para você que entende, né? Então, graças a Deus existe a diversidade, né? Diversidade, né? É verdade. Que bacana, Jaque. Não, porque quanto mais simples, é mais complexo. Exatamente. Sempre, sempre. Eu tomo como base a boa arte, a boa arquitetura. Ela é limpa. Do que fazer o complicado, qualquer um faz. Eu entro num ambiente, eu sei se ele foi feito por decorador ou por arquiteto. Eu sei. É um monte de enfeitinho, um monte de cacarequinha, decorador. Aquela coisa limpa, bem resolvida, arquiteto. Simples, né? Então, porque fazer o cacareco... Deixa eu limpar o veneno aqui, porque agora eu vou destilar um veneno aqui. Aí você vê aquelas receitas, né? Bis moído, óleo moído, um monte de cacareco industrializado. Gente, pega um monte de guloseima, mistura, tritura com não sei o quê, e o gosto, desculpa aí, não fica grande coisa não. Custou caro, industrializado, eu olho aquelas receitas e pode me chamar de chata, de boa. Não, eu não vejo graça. Desculpa, já, que eu tô louca. É um monte de cacau industrializado e não... mas é assim, porque você, como você vem trabalhando o seu paladar, então o seu paladar é outro, você viaja muito, então você conhece, você sabe o que é bom, né? Então não tem como falar assim, como esse trem aqui que dá certo, que você vai gostar. Não, peraí, não é bem assim as coisas, entendeu? Mas quando eu te falei lá no começo que a culinária francesa é muito simples mesmo. Porém, tem muita técnica. Muita técnica. Tanto é que ela é a mãe, entre aspas, das outras cozinhas, né? Todas as outras cozinhas vêm e se baseiam nas técnicas da cozinha francesa, né? Então, vai fazer... e outra coisa, uma coisa até que eu queria até te falar, às vezes a gente faz uma coisa, uma técnica que é uma técnica francesa, e a gente nem imagina. Entendeu? Tipo, você vai fazer o branqueamento dos ovos para você fazer um creme de confeiteiro. Aquilo ali é uma técnica francesa, mas você não sabe. Entendeu? E outra coisa, também você não tem nem que saber, não é tua obrigação saber, né? Sim, quem tem obrigação de saber isso é uma pessoa que trabalha com isso. Mas assim, para você ver como que a coisa tá tão enraizada na gente, que a gente faz e não sabe. Entendeu? Tem muita coisa que a gente faz de técnica, disso e daquilo, que você não precisa nem saber que aquilo é uma técnica e você faz. É verdade. Você sabe, acabou de me vir uma história que eu adoro torta de limão, amo. E eu gosto daquela básica, daquela, né? E eu gosto da massa com manteiga e aquela massa podre, que é um biscoito. Sim. Como aquele limão, né? Que é massa podre, que eu não deve ter algum termo, podre, sei lá, alguma coisa em francês, e deve ser dessa história
né, que é um biscoito. Por isso eu achei maravilhoso você estudar francês para saber até como a coisa aconteceu com profundidade, né? Porque isso vai te tornar uma profissional ainda mais qualificada, né? E tem lugares que tem a massinha de torta de limão, ela não é um biscoito crocante. Às vezes, sei lá, um monte de treta. Não é bom, eu gosto daquela simples. Cheia de É, manteiga, bem light. mas a gente não vai comer a torta inteira, né? Tá tudo bem. A gente come com Não, muita torta de manteiga, tá tudo limão, bem. gente, é covardia, desculpa aí, mas... Não, mas se for analisar friamente, uma das minhas tortas favoritas, né? É bem o que você falou, são poucos ingredientes e é isso, ponto. Só que tem que saber fazer, senão aquela massa já fica meio molenga, já começa a perder o encanto. Exatamente, então daí tudo isso é técnica, né? Então você tem que saber quando você vai fazer a massa da torta, né? Você tem que usar, a manteiga tem que estar em que temperatura? Ela tem que estar dessa temperatura. A hora que vai bater, vai acrescentar o trigo, eu não posso fazer isso, eu não posso sovar o trigo, senão vai... Porque daí, tipo, você vai colocando e você vai trabalhando. Se você trabalha demais, ele vai dar um resultado final. Se você trabalha de menos, vai ter outro resultado. Então tudo isso influencia no produto final, né? E você só sabe disso a partir do momento que você se propõe a estudar. Fala assim, não, vou fazer a melhor torta, vou vender torta de limão. Minha vida vai ser vender torta de limão, mas eu vou fazer a melhor torta de limão da cidade, por exemplo. E você se dedica àquilo e vai estudar. Então, isso que faz diferença, né? Sim, sim, sim. Jaque, que maravilha, que maravilha. Estou muito encantada em escutar Obrigada. Estou toda a muito tua feliz com a história. nossa conversa. Estou muito feliz com a nossa conversa, achei muito legal. Eu estou muito feliz, muito obrigada por ter aceito esse convite. É, Ai, eu ainda tenho os canos na Jaque por umas questões pessoais, desculpa, linda. E, imagina. né, sabe, essa é a pegada do canal. E eu queria também divulgar teu trabalho, divulgar para as pessoas que é possível, sabe? Porque o brasileiro ele tem medo de empreender. Né? Aí eu vejo essas pessoas vitoriosas, essas pessoas com êxito, lutadoras, coladas em gente que estão aí para ensinar sem vitimismo, né? O Ícaro, o Ítalo, né? Para as pessoas deixarem as pessoas mais fortes e mais encorajadas, porque é uma atitude de extrema coragem, né? Eu conheço muito poucas pessoas que sairiam do emprego para poder empreender, né? Então, pessoas assim, para mim, são referências, pessoas a serem imitadas, né? E pessoa que fala, se alguém na face da Terra conseguiu, eu também consigo. Gente, isso é um nível de evolução espiritual que eu tenho que aplaudir em pé, porque é absolutamente maravilhoso. Você tem absoluta razão, porque Deus, em sua infinita bondade, dotou todo ser humano de todas as propriedades. Se alguém conseguiu ser astronauta na NASA, amor, você também consegue. Né? A questão é você ir, Com certeza. sabe? Então, eu acho absolutamente maravilhoso. Ó, tem um vento que está muito quente, eu estou com tudo aberto aqui. Meu fundo que eu coloquei, tipo, eu tentei colocar um amarelo de baunilha para ficar uma coisa bonita. Isso é homenagem. Obrigada. E achei assim fabuloso a história de vida. Parabéns, Jaque, parabéns mil vezes. E continue assim, persevere, porque eu tenho certeza que teu negócio vai dar muito certo. Diga lá, minha linda, suas considerações finais, que eu não quero te atrasar. Né? Enfim, é isso. Aqui a gente fala, né? Meu Deus, como a gente gosta de conversar. É verdade, temos que marcar outro. Ô, Jaque, deixa eu te fazer, de contar em público aqui. Ô, Jaque, eu estava fuçando lá no seu Insta e eu vi que dia 26 de março é Dia Mundial do Chocolate, é isso? Se eu não tô enganada, é sim, 26. Se eu não me engano. Ô, Jaque, você não quer fazer uma live com a gente para ensinar a gente tudo sobre chocolate? Eu sou chocolatra, isso vai ser uma coisa maravilhosa. Eu volto e meia, eu compartilho aqueles trabalhos do Amaury Guichon, acho que ele é o Sim. maior chocolatier do mundo, e ele faz
ele faz quebra-nozes, ele faz tudo de chocolate. Aham. Eu acho aquilo muito fabuloso, assim, muito, muito maravilhoso. E Sim. como chocolate raiz, que eu sou, né? Pensa com carinho aí, por exemplo, para a gente fazer Sim. tudo sobre chocolate. Vamos, vamos combinar assim, a gente pode combinar, alinhar alguma coisa assim e fazer. Vai ser bem Maravilha. legal. Já que algumas considerações, eu acabei te interrompendo de novo. Não é tranquilo. É, é assim, a gente precisa, assim, o que eu queria dizer, né, é que assim, a gente precisa. Eu acho assim que o brasileiro ele tem muito a coisa do empreendedor, assim, muitas vezes a gente vê poucas pessoas com êxito, né, no empreendedorismo, mas existe muito, né, e eu acho assim que o empreendedorismo tá, eu acho que tá um pouquinho assim no coração de todo mundo, porque às vezes a gente vê assim a dona de casa, né, que é dona de casa, mas ela vende uma Natura, ela vende um Avon, um Tupperware, né? Ela faz uma coisinha ou outra para ajudar em casa. Isso é uma espécie de empreendedorismo também. Vejo Sim, isso com muito, assim, muito carinho, né? Até porque eu também já vendi Avon quando eu era criança, lá que eu queria comprar meus adesivos para pôr no meu caderno. Aí, e assim, eu vejo assim que é difícil, né? A vida de empreendedor é muito difícil, né? Porque quando você é funcionário, você faça chuva, faça sol, o seu dinheirinho tá ali no quinto dia útil, né? Cai na sua conta, e o seu patrão que se vire para resolver os problemas, né? Você não tem nada com aquilo. E quando você é empreendedor, você produz conteúdo, você vai buscar parcerias, enfim, tudo isso, propaganda, meios de divulgar o seu trabalho e tudo isso. Então, assim, é uma vida assim um trabalho assim mais pesado, né? Mas nem por isso é menos valorizado, né? A gente precisa se valorizar e pedir, né, para Deus, né, para as coisas acontecerem, para o melhor acontecer e confiar que Deus tem sempre o melhor. É isso que eu falo, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas você fala muito de Deus". Não, mas isso é na minha vida mesmo. É assim, é uma coisa assim que eu sempre peço: "Meu Deus, me abençoa, abre os meus caminhos, abre as portas para minha funciona. empresa, E funciona. E porque só assim mesmo. E é o que funciona mesmo, igual você falou, é o que funciona. E dá tudo certo, né? A gente trabalha bastante, a gente, né, passa feriado trabalhando e graças a Deus pelo trabalho. Ainda ontem eu cheguei das fotos, né? Fui fazer as fotos na hora do almoço. Quer dizer, era de manhã, eu cheguei, era 1 hora da tarde. Eu tinha encomenda para entregar 3 horas da tarde. Aí eu cheguei, a minha mãe fazendo os negócios e tal. Eu falei assim: ah, deixa que eu termino aqui, pode ir almoçando e eu almocei depois. Eu falei assim: nossa, eu não vejo a hora de alguém falar que eu tive sorte nessa vida, né? Porque quando a gente dá certo, o povo fala assim: ai, sempre vai ser fulano assim. teve sorte, né? Falei, não vejo a hora de alguém falar que eu tive sorte nessa vida, porque eu vou falar assim: ai, tive mesmo, né? Mas só eu sei quanto que eu trabalhei, né? Não, mas o que você deixou de dormir, foi dormir tarde, acordou cedo, teve sorte. Não, sempre Mas tudo bem, tá tudo certo, né? não, mas enfim, deveria imitar, né? Fazer o mesmo, É porque são verdade. exemplos assim de luta que eu gosto de aplaudir mesmo, de trazer aqui no canal, né? É uma história de como atua, de luta, de persistência e resultados, né? É, Porque é, é, é um processo laborioso, né? A sim. maioria das pessoas não teria essa coragem. Mas você falou uma coisa que eu fiquei bem intrigada e eu concordo com você. O brasileiro ele tem um pouco dessa questão empreendedora, pode até medinho, e é claro, é compreensível, é instável. O industrial brasileiro, ele é herói, né? Porque Sim, o mercado está agora com o advento aí da pandemia, meu Deus, a galera, muitos lugares fecharam, infelizmente, no mundo todo, né? O preço das coisas subiram. Então, quem conseguiu se manter vivo aí
muita gente perdeu emprego, né? Então muita gente está tendo que remodelar a sua vida, né? Não, Exatamente. não conseguiu fazer como você, paulatinamente, né? Ter um Eu ainda emprego. tive sorte, né? E a tua chefe é gente boa, né? Super. Ela é muito gente boa mesmo. Muito Isso, demais. Você sabe que eu já tive chefe, eu não vou citar nomes, então eu posso falar o que eu quiser, né? Eu estava numa loja trampando logo depois de formada, loja de modulado e tal. Aí quando ele viu que eu tinha um trabalho de arquitetura que eu ia fazer à noite, nos finais de semana, igual a culinária para você, nossa, ele surtou porque eu não teria. Aham, porque ele não queria que eu tivesse uma vida dupla, digamos assim. Porque ele Uhum. queria eu de funcionária lá, ganhando pouco. A Né? vida inteira, Então, né? Talvez. é. Né? Não, foi tão legal que eu logo comecei a me articular para vazar. É simples. Então. Né? Não, mas, gente, na época, né, eu era arquiteta. É lógico que eu não vou ficar ali como vendedora para a vida toda. É lógico É, que eu vou tentar alçar voos, né? sim. Óbvio, né? E ele queria, né? Enfim, que bom que você tinha alguém legal ali do teu lado Graças a Deus. Eu sempre para te tive muitas incentivar. pessoas assim me apoiando, sabe? A minha família me apoia demais, os meus pais, né? A minha irmã, que é minha sócia, e toda a minha família mesmo, sabe? Minha família é toda do sul. E eles estão sempre, quando possível, estão sempre participando das lives, algum programa que eu vou, eles estão sempre prestigiando. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não está fazendo muita diferença e sempre tem alguém olhando, né? Se É inspirando, às vezes verdade, não fala nada. é Não fala verdade. nada, fica te espionando, né? A louca. Mas você sempre está inspirando alguém, é um fato isso. Isso é verdade, eu tenho notado e eu me sinto muito honrada. Hoje eu tenho assim, eu estou nem aí para o que os outros estão dizendo. Eu tenho um pacto com Deus. Se eu estou agregando positivamente na vida das pessoas, beleza. Senão que acabe o meu canal, né? Porque a gente Sim, vê tanta porcaria por aí, ensinando tanto lixo, né? é. E então, né? Aí tá o Ítalo, o Ícaro ensinando para a gente que é possível sim Sim, fazer com coisas certeza. legais, positivas, sim, ensinar as pessoas positivamente, ensinar agregando valor para quem quiser. Já que minha É, e linda, servindo, né, você mesmo, deixar, né? é maravilhoso, é maravilhoso. Já que minha linda, eu sei que você tem compromisso depois, que já estourei aqui, perdão. Não, mas eu sabia que a prosa ia ser boa, essa coisa, né? Já que Ah, muito obrigada por ter vindo trazer, compartilhar tão generosamente a tua história de vida, para que as pessoas, quem sabe, se animem, né? A sim, com certeza. empreenderem, e também, claro, a comprarem com a Jaque, né? Os produtos, Claro, né? né? É lógico. Tem produtos que você consegue enviar via correio, né, Jaque? Então, como os meus produtos, eles não têm nada de conservantes, enfim, não tem nenhum porcaritos que eu falo, assim, eu envio bem, pouquíssimas coisas mesmo. É um caramelo, um biscoito, assim, que tem uma validade um pouco maior. Mas é só, eu envio pouca coisa. Mas envio alguma coisa assim. Comida, os meus cosméticos também vão ter 3 meses. É isso. Eu também não tenho para outra entrega, que eu sei que você não tem, né? Eu estava estudando você, né? Então é a pegada do produto que né, é saudável, não tem Sim, cacareco, e claro, vai refletir na tua saúde, na tua pele, na tua beleza. Não tem como não. sim, com certeza. E Já quando que tá para sair teus cosméticos? Tá para sair, não tá? para sair, não, é que o Wagner, ele tem 3 farmacêuticos que estavam com a doença da moda, e Aham. daí deu uma postergada, enfim, mas era para ter saído até ano passado, né? Mas vai sair, sim. Eu Ai, tenho. que bom, que bom. Vai. É que, enfim, pensa uma pessoa que está começando um negócio que faz mais de 20 anos que eu estudo, que eu testo essa linha de cosméticos, né? Nossa. E foi muito louco, assim, né? Porque dos 18 aos 28 eu usava Dior, Lancôme, somente Lancôme, eu sempre amei.
A turma da faculdade me conhece até hoje como a garota Lancôme. E daí até que eu trombei, aí até o dia que eu trombei com um dermato maravilhoso, doutor Jesus, e ele me colocou no mundo dos dermocosméticos, do manipulado. E nega, aí foi um caminho sem fim, né? Porque eu vi que qualquer creme que eu tinha usado, Ficava no X. o meu estava superior, né? Só que tem essa questão da validade, o que boa é ótimo, porque é menos cacareco na tua pele. Sim, é igual o com teu certeza. alimento, né? Então, tudo tem um preço na vida, né? Sim. Então, e também é legal, porque daí a pessoa acaba adquirindo a disciplina. Tipo, ó, não vai, se você não usar, você vai perder o produto. Pior. E daí acaba, porque não adianta, né? Já que você pode ter o melhor creme cosmético do mundo. Se você usar 2 vezes por semana, 1 vez por mês, não vai adiantar. Não vai surtir efeito. É o uso diário, né? Você pode usar um creme, né? É o uso diário que vai te salvar. Jaque, linda, Verdade. muito, muito, muito obrigada. Assim que eu tiver umas amostras, eu quero mandar para você essa testa. Ai, manda assim, vou ficar muito feliz. Essa pele branquinha maravilhosa, você vai gostar. Pele branquinha, isso que eu entendo. Ai, que bom, vai vou ficar muito gostar, não. feliz. Meu ácido hialurônico, nega, não é porque é meu não, mas é muito bom. Ó, É o melhor. Até hoje, dos que eu provei, desculpa aí, né? Eu sou chata, você já viu, né? Eu sou bem... não, sou mesmo, sou plenamente consciente disso. Né? Você vai gostar. mas a Já gente que tem que minha ser linda, mesmo. vamos marcar uma live sobre chocolate aí, que vai ser maravilhoso. Já que Vamos muito, sim. muito, muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada por compartilhar tua história. E é isso aí, Guria. Muito, muito, Obrigada, muito Reni, eu que sucesso. agradeço. Qualquer coisa, eu estou à disposição, viu? Você também. Obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Obrigada por todos. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.